Fala aí galera, beleza? Bruno Valverde aqui e hoje eu tô com essa presença ilustre da Vanessa Moreno. Vamos bater um papo hoje, falar sobre batera principalmente e claro, da sua carreira, da coisa toda. Então já se inscreva aqui no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário também para os próximos vídeos e já quero agradecer. Valeu! Querida, eu que agradeço. Vai ser demais bater um papo com você, porque eu já falei isso pra você em off, né? Vou repetir aqui também. Eu sou muito fã do seu trabalho. Já acompanho, um amigo meu me apresentou o seu trabalho há uns 4, 5 anos atrás. E de lá pra cá eu venho acompanhando tudo que você vem fazendo, admirando demais. É um talento incrível, multitalento dentro da música. Muito, muito legal o seu trabalho. E, bom, tô apresentando todo mundo que eu conheço, eu falo, ó, você tem que conhecer a Vanessa. Então, tá aqui no meu canal também, justamente para isso, porque eu quero que vocês conheçam sempre coisas boas, e estamos aqui com isso aí. Hoje a gente vai bater um papo sobre batera, quero falar um pouco também da sua carreira, da sua história, como você chegou até aqui, e eu acho que seria legal você se apresentar nesse sentido de um pouco do seu background. Eu queria saber, isso a gente não conversou antes, eu não sei muito. Você estudou, não estudou? Como que é a sua formação? Você toca muito violão, você canta muito bem, compõe, escreve, a coisa toda. Como que é esse background seu aí? Bom, primeiro, obrigada pelo convite, obrigada pelas palavras carinhosas. Sou fã também do seu trabalho, eu sou uma admiradora e me sinto muito inspirada por bateras, tem muito de ritmo no que eu faço. Quando eu comecei a estudar música, lá com 15 anos, foi o violão que me levou para esse caminho musical e foi por meio do rock. Numa escola pertinho da minha casa, comecei a estudar o violão e na aula a professora começou a me perguntar se eu não queria cantar as músicas. Então a voz veio depois do violão, a voz veio para acompanhar o que o violão já estava fazendo. Depois de lá eu entrei no Projeto Guri, que é um projeto social de São Paulo, para estudar violino e com vontade de estudar contrabaixo, mas não tinha vaga para contrabaixo. A duplinha ali preferida minha, contrabaixo e bateria nas músicas, é onde eu mais me ligo, é onde eu mais me conecto, né? Estudei um pouco de violino, fui para orquestra, depois estudei o contrabaixista da orquestra saiu, a professora falou, você quer estudar ainda contrabaixo? Eu falei, quero. Então você vai voltar para o primeiro horário e você vai ter que estudar, enfim, o repertório da orquestra para você ir para a orquestra porque a gente está precisando de baixista. Aí eu fui com 10. Nossa, que legal. E depois fui estudar na Escola Municipal de Música, onde eu estava também um pouco envolvida com canto erudito, estudei um pouco de canto erudito, e lá tive que fazer uma escolha, porque a estética era bem diferente naquele momento, e eu gostava muito de canto popular já. Aí prestei a ULM na época, que hoje é a EMESP, larguei a Escola Municipal e fui para a EMESP, estudei lá um tempo, e depois me formei bacharel em canto popular na Faculdade Souza Lima. Que legal. Então, assim, a sua história com a parte percussiva aí tá bem presente, né? O lance do baixo ali e tal. O violão também, né? Agora vai. Isso tudo a gente manda ver. Quer precisar participar também? Bom, o lance do violão sempre tem uma coisa percussiva, ainda mais na música brasileira, né? Assim, tem uma veia que é o que eu vi lá no início eu fui no seu show lá no Sesc Consolação, como a gente se falou, e eu fiquei impressionado que o show tá incrível, tudo muito legal. As músicas são ótimas, a interpretação, a performance, a luz, tudo muito legal. E você começa ali, o seu primeiro número ali é um violão, voz meio percussiva, né? Dá uns tapas lá, aquela coisa toda. Isso que eu queria falar um pouco também. De onde veio essa sua influência dessa expressão corporal e performance, interpretação com os toques, a coisa toda? Quem são as suas influências e de onde vem isso aí? Bom, são muitas influências, elas foram surgindo no meio do caminho por conta dessa conexão com a percussão. E o primeiro, acho que o lugar onde o grupo que mais me inspirou nisso num primeiro momento, ali também com 16, 17 anos, foi o Barbatuques. Fernando Barba, que é o organizador, vamos dizer assim, do grupo, né, de música corporal, fazia um trabalho, já faleceu, fazia um trabalho muito bonito de pesquisa de música corporal, entendendo que o corpo é uma festa e pode ser um grande instrumento e que está com a gente o tempo todo onde a gente estiver, né? Hermeto Pascoal me inspira muito nisso de tirar sons do cotidiano, Filó Machado com a percussão vocal, Bob McFerrin, tem muitas pessoas, muitas figuras de diferentes gêneros musicais que me inspiraram a buscar isso, explorar, né? Sim. Eu gosto de dizer que a música para mim é uma grande brincadeira, porque brincadeira é a coisa mais séria que tem, né? Quando a criança está brincando, ela está num momento de presença, ela está ali fazendo o que tem de mais potente, né? Então, trazer isso para o corpo, encarar isso como uma brincadeira, foi o que me fez deixar essa pesquisa viva e gostosa, né? A partir dessas influências. Aí comecei a colocar nas músicas, né? Tocando violão, como tem bastante espaço, comecei a perceber que era gostoso também trazer a sonoridade da bateria, da percussão, tentar juntar tudo ali no instrumento
e brincar mesmo com isso. Legal demais, porque isso faz duas conexões. Vou falar do instrumento bateria como uma coisa fechada, mas vem da história que a gente já sabe que são vários instrumentos em um só, pegando na parte mais ancestral, né, de como tudo começou, o fundamento de tudo, talvez foi com essa coisa percussiva, o canto, mas também as pessoas, sei lá, tocando na madeira, no corpo e tal. Então faz duas conexões, obviamente com a batera, porque aí você precisa entender um pouco da questão do timbre, né, o que é grave, médio e agudo para você fazer como se fosse um groove, por exemplo. Só que aí tem outra questão da coordenação também, das coisas da batera, né? Porque o cara tem que ter a noção ali de todos os instrumentos que estão acontecendo para dar um groove, um trem, ao mesmo tempo você tem essa coisa da independência. Isso aí foi fácil para você achar essa independência de tocar o violão, fazer a percussão aqui, ou cantar e fazer no corpo? Como que é isso aí? Teve que estudar muito? Ah, não tem segredo, Tem umas coisas mais naturais de coordenação, às vezes. Sim. Vou dizer que essa parte do ritmo para mim sempre foi mais natural. Meu pai tocava violão, ele tocava com palheta. Ele toca ainda, né? Ele fala que ele faz o feijão com arroz dele, que ele nunca estudou, mas ele toca tambor com cordas, né? E eu não me considero violonista. Eu acho que é uma desculpa para que eu toque percussão, né? Não, ela é violonista também. É mentira dela. Eu gosto a mão direita para mim é onde está a chave, assim, né? Onde está o coração do instrumento, para mim, na minha forma de fazer música. E eu sempre gostei de transcrever muito, tanto na escrita quanto trazer para o meu instrumento, imitar o que bateria faz, o que percussão faz, o que baixo faz. Então comecei a testar no meu instrumento onde aqueles timbres encaixariam, né? Então brincar com isso, aí juntava o contrabaixo junto e só acrescentava o violão depois e quando eu vi aquilo tudo já estava, como eu disse, uma brincadeira. Parece estranho dizer isso de brincadeira, mas é verdade. Às vezes tem um momento que a gente tem que sentar ali e ficar repetindo, mas para mim, né? Mas às vezes você repetir num lugar de leveza, de eu quero fazer isso porque isso é gostoso, parece que a gente aprende mais, vai ficando mais gostoso de absorver aquelas informações. Tem uma fluência maior porque quem está envolvido na música profissional e está sempre buscando evoluir, como um instrumentista também, né? Não só como conceito da música, sabe que não é todo dia que você acorda com motivação para praticar o seu talento ou lapidar o seu talento. Então eu sempre falo também para os alunos assim, com motivação ou sem motivação, vai tentar alguma coisa porque de repente você descobre uma coisa diferente naquele dia que você não vou fazer aquela rotina obrigatória, entre aspas, de lapidação, mas você encontra um negócio diferente ali, talvez tenha a ver com essa coisa de estar presente e descobrindo novas coisas, né, na música. Total. E entendendo a função também de outros instrumentos para que o seu possa entrar num lugar de mais consciência, né? Exato. Por exemplo, se eu só estudar o que meu instrumento faz, que em geral é a melodia, né? Eu vou cantar com menos consciência. Se eu entendo a casinha toda, né, da música, se eu estou estudando, estou atenta ao que a batera está fazendo e sei a função do chimbal, enfim, estou falando aqui, mas dentro de um contexto musical, a hora que eu vou cantar, aquilo entra, né? Sim. Soa diferente. Aliás, a afinação é um negócio meio esquisito aqui, hein? Eu ouvi lá, hein? Como a gente fala lá no Angra, eu vi lá, hein? É um negócio meio doido, hein? Parabéns, bom demais, é incrível. Só que é o seguinte, a gente tá aqui também para falar de batera, certo? Então eu já tenho uma primeira pergunta aqui para você, que é a seguinte, tem uma colinha aqui, ó. O que você espera de um batera? Nossa, que pergunta difícil. E fácil ao mesmo tempo, porque quando eu me ponho a tocar com alguém, eu gosto que a pessoa seja ela mesma. Né? Eu gosto muito que a pessoa seja criativa e se sinta à vontade para tocar comigo e que me cutuque ritmicamente, porque se a pessoa me deixa muito à vontade, tem uma coisa assim, né? A pessoa te convida para ir na sala da casa dela. Você nunca foi na casa da pessoa. A hora que você entra na sala da pessoa, se você ficar muito solto, você não sabe muito bem o que fazer numa casa que você não conhece. Só que se a pessoa de repente direciona, ó, senta aqui nesse sofá, pode sentar, fica à vontade, pode abrir a geladeira. Você tá solto, mas você tem um direcionamento. Certo. É assim que eu me sinto, principalmente com batera e baixo, na verdade todos os instrumentos, mas quando o batera consegue ir cutucando a minha criatividade, parece que eu vou além do que eu acho que eu posso ir. Então eu quero muito que a pessoa seja ela do jeito que ela, da musicalidade que ela tem, para que possa inspirar outros tipos de musicalidade em mim. É um pouco nesse caminho. Assim, bom demais. Legal isso aí, hein? Conceito novo aí, porque eu gosto, novo assim, entre aspas, do histórico que eu tenho aqui do bate-papo. Porque quando eu falo da bateria, nesse papo que eu quero trazer com vocês, não é um papo de batera para batera, é um papo de batera para outros músicos, falando da perspectiva deles sobre bateria. Eu falo da bateria no sentido mais primitivo mesmo.
Hoje a gente tem a bateria como ela é, mas ela tem um histórico, né? Ela tem um passado que era de tambores separados. E se for ir mais no passado ainda, era o mais primitivo possível. Essa função percussiva da bateria, esse é mais ou menos o contexto que eu quero trazer, né? Não só a bateria como ela é em si, né? Então é legal você falar disso, da expressão do instrumentista que, por um acaso, é o baterista, né? Exato. Legal isso aí. Está expressando a sua musicalidade por meio da bateria. Exato, exatamente. Agora é o seguinte, aí já, como eu disse que é um pouco redundante algumas perguntas, mas eu acho que é interessante que pode inspirar, algumas trocas de palavras podem ajudar, mas qual a importância da bateria na música? Para mim é o coração, né? É o que faz com que todas as outras coisas, para mim, na minha percepção, ganhem sentido. E mesmo quando não tem batera, se eu não sinto o ritmo, se eu não sinto o chão, eu não sei onde eu tô. Se eu não sei onde eu tô pisando, eu não sei para onde ir, né? Então a bateria para mim, a bateria e o baixo em específico é o que eu deixo às vezes mais alto no meu Vocês estão ouvindo aí, né? Não é o baterista falando. Então tá bom isso aí. Pode eu continuar. preciso do chimbal na minha orelha, eu preciso do bumbo e do chimbal em especial na minha orelha para me situar e poder brincar. Eu gosto muito de dialogar, né? De que a música esteja viva. Eu gosto de ouvir pergunta e resposta, gosto muito, né? Então eu preciso estar ouvindo o que a pessoa está fazendo. Para mim o coração é a base, é onde eu tô, aí eu sei quem eu sou na minha vida se eu ouço batera. É isso, eu percebi legal na sua questão rítmica, que é muito evidente, né, no seu show. Aquela coisa, o pianista tá improvisando, de repente você não tá ali, beleza, agora é a hora do cara, deixa eu ali. Você tá presente no show, o cara faz uma frase, você pega uma frase junto, assim como o batera ia fazer, acompanhar uma frase, né, num motivo específico que o cara faz, de repente começa todo mundo ir junto. E eu vi que você tá lá, tá dançando, mas você tá vendo o que tá acontecendo ali, tá acontecendo aqui, cata uma frase ou outra, eu falei, pô, tem noção, hein? Que noção é essa, meu amigo? Embaçado, né? Mas tudo bem. Então já falamos, como eu disse, é bem redundante algumas coisas, mas a função, né? Eu perguntei da importância, né? Aí a gente está falando da função, que eu acho que já responde meio que você disse, né? Que ela disse que a bateria é o coração da música nessa entrevista, ou seja, não é eu falando sozinho aqui para os meus bateras de plantão aqui, certo? Agora, no meio disso aqui, eu queria fazer uma outra pergunta que eu pensei aqui. Você dá aulas também, fora do assunto da bateria aqui? Você dá aulas, você tem curso, como que é o seu lance aí com o ensino da música, do seu output, assim, nesse sentido? Sim, eu dou aula. No momento eu não estou dando por conta da agenda, não estou conseguindo conciliar, mas dou aula desde os 16 anos, quando eu comecei a estudar música e também tinha que dar conta, né, das questões todas. Dei aula durante muitos anos, de manhã até de noite, conciliava com gravações e tocando também. Acho que o ano passado foi o primeiro que eu reduzi bem e esse ano eu não estou dando nenhuma aula, realmente por conta de agenda, mas eu gosto muito de dar aula. Para mim o palco é uma extensão da aula e a aula é uma extensão do palco, né, sala de aula, porque é um lugar são lugares onde a gente troca informações por meio dessas experiências também, né? Sim. Aí você focava mais o que é voz, violão, você fazia um geral assim nas suas aulas também? A aula, em geral, dava aula de canto, né? Sim. No começo dava mais aula de violão, mas depois fui focando no canto, aula de técnica, e aí vira uma aula também de música, no geral. Tem um curso online que eu dou, esse Você tem um curso online? Isso, Legal. chama Voz em Movimento, e é um curso que é em grupo, e eu falo muito sobre a importância da escuta na hora de cantar, né? Como eu falei, fiz essa metáfora, né, da casa. Se eu não sei onde está a casa, onde está tudo, né, onde está o alicerce, eu não sei onde eu entro. Então a escuta é muito importante para que você saiba, seja numa conversa literal ou que seja numa conversa musical, né? Então eu sempre acabo caindo nesses assuntos nas aulas e inevitavelmente brinco muito né, trago muito o assunto do improviso, da improvisação, que é uma coisa que eu gosto muito de estudar, e do ritmo. Não, é legal porque eu também, hoje em dia também eu tenho mais o curso online, né, não dou aula mais presencial assim, mas quem é professor sabe que você tem esse lance é uma psicologia, né, na aula. É uma aula quase assim, você não é óbvio, pelo amor de Deus, né, tem a profissão lá, psicólogo, mas você é um pouco de tudo ali na aula, né, porque você tem que motivar, você tem que inspirar, direcionar, às vezes é um problema, o cara não está estudando porque às vezes tem um problema pessoal, que às vezes você consegue bater um papo com a pessoa e desbloqueia o negócio aí, somos psicólogos informais aí também, né? E às vezes a pessoa chega tão cheia de informação e o nosso papel é tirar os tijolinhos que fazem com que a pessoa não consiga nem acessar
o que ela quer na hora de fazer música, né? Exatamente. É só liberar espaço para que a pessoa coloque para fora a musicalidade. Ainda mais hoje em dia, né, com muita informação acontecendo. Também já tive, por exemplo, um exemplo simples. Tem um conceito lá no rock e tal, que geralmente chama de breakdown, que é o cara faz um padrão desdobrado na batera e fica mantendo uns bumbos sincados com guitarra, aquelas coisas bem pesadas assim. Aí teve um aluno que chegou e você via que assim, algumas coisas do básico que precisava, assim, fundamento, precisavam ser muito trabalhados. E ele chegou e falou assim, eu quero aprender aquele breakdown da música e tal. Calma. Aí até você explicar, que fala, calma, não vai acontecer nada se você quiser continuar nesse caminho puro e simples, né? Ainda mais com a pessoa que está na fase de desenvolvimento, né? Você não vai falar isso para uma pessoa que já sabe o que está acontecendo e está buscando novos caminhos que ainda não conheceu. Mas o cara que não tem o fundamento, vai ficar muito difícil para ele conseguir explorar outras coisas, né? Tem a ver com tudo isso Boa. A filha da Vanessa está aqui e está participando ali, certo? Com tosses e afins de criança que faz parte. É isso aí. Bom, falamos aqui da importância, função. Agora a gente já pode caminhar para o seguinte: qual conselho, obviamente musical, você daria para um baterista? Quem sou eu para dar conselho nessa vida, né? Mas eu Sim, acho que aqui você vai dar conselho para um baterista. ouvir, né? É a escuta mesmo. Acho que para todo mundo, não só para baterista, né? É o que eu exercito em mim. Se a gente está aberto para escutar, a gente está aberto para fazer música da forma como a música se apresenta. Eu gosto muito de todos os músicos que eu toco junto e aprendo muito com cada um deles. Tem um baterista que eu gosto muito chamado Kleber Almeida, o Clebão. Eu lembro uma vez que me marcou muito, eu fui tocar com ele e era uma balada, era um samba lento do Noel Rosa. E eu nunca tinha prestado atenção na letra dessa música, eu sempre ia por outros lados, a parte musical sempre me pega primeiro e a letra ficava num segundo plano. Eu lembro de terminar de cantar com ele, essa primeira vez que eu cantei com ele, e ele falou assim, nossa, que letra linda dessa música. Eu falei, gente, o baterista tá prestando atenção na letra e eu não. A forma dele tocar foi totalmente regida pelo texto, dele tocar e direcionar também o clima da música. Ele estava ligado no texto. Interpretando também através... Ou seja, baterista também é gente. É o que ela tá falando aqui, baterista também é gente, tem sentimento, entendeu? O baterista, é isso aí. Legal essa perspectiva. Então, que emenda um pouco, você falou uma coisa interessante, que eu tinha uma pergunta aqui, que é o que mais te chama a atenção em um baterista. E quando eu falei do conselho que você falou, de forma geral, do músico, de ouvir, mas eu queria ir para um caminho também de, obviamente, não é, jamais citar nomes, mas existe alguma característica que você, não precisa nem ser especificamente para o seu trabalho, mas alguma coisa que você fala assim, isso aqui eu acho que não serve, uma característica, seja profissional ou não, que você acha que deveria ser lapidada num baterista especificamente? Tem alguma coisa que você pensa assim, fala assim, eu acho que isso aqui, se não for para esse caminho, não dá, por exemplo? Pode parecer redundante, ou que eu estou sendo muito poliana nas respostas, mas é muito... Eu não consigo tocar com quem eu não tenho nada de afinidade, né? Claro, a pessoa pode me convidar para o trabalho, eu vou, mas se eu vou fazer um trabalho, eu convido quem eu consigo conversar, quem eu sinto que está aberto para escutar. Pode parecer repetitivo também a minha resposta, mas se a pessoa não está aberta a me escutar, está aberta a fazer, olha, eu já programei o que eu vou fazer assim. Não é que eu não goste, é o jeito da pessoa, então eu respeito o jeito da pessoa, mas eu gosto muito quando a pessoa tá me escutando, quando ela tá ali, sabe? É a mesma coisa igual você falou, quando a gente vai improvisar ou vai tocar com alguém, que eu não consigo, agora eu vou fazer a minha parte, eu vou sair para a pessoa fazer a parte dela e depois eu volto de novo. Não sinto que existe isso. O corpo humano é uma coisa só, né? Uma parte do corpo depende da outra para existir, para ser, para ir para outro lugar. É igual a música, os instrumentos no meio de uma música. Eu não consigo separar o baterista para mim vira uma coisa só, né? Então, para mim, essa coisa da escuta, do estar ali, do olhar, outra coisa também. Eu não consigo, não é que eu não consigo, eu não tenho essa coisa de não tolero, mas eu não gosto tanto de cantar com quem não me olha no olho. Sabe, se eu tô cantando, eu preciso trocar, eu preciso dessa troca. É muito mais prazeroso. Isso, é. E eu entendo que também, às vezes, tem complexidades ali, que a pessoa tá numa concentração, mas tá lá e você volta, você lembrou, oi, tudo bem, estamos aqui fazendo música junto. Isso pra mim é muito precioso. Um bate-papo mesmo, né? Sem fala, né? O bate-papo tá acontecendo, a interação tá acontecendo por meio, às vezes, do olhar, por meio de outras coisas. Exatamente. Aquelas coisas eu tenho isso muito com o Felipe, o baixista lá do Angra. Tem algum padrão, alguma coisa específica no meio do caminho, que o cara só toca aqui, a gente... Inexplicável, não dá por que é, mas tipo, eu olho assim, a gente tem uma conexão de falar, pô, isso aí foi legal, hein? O cara faz uma frase, você tá ouvindo, o cara, pô, isso é interessante. Coisas que são inexplicáveis da música, né? Exatamente. Só música atrás. Bom, então a gente já chega basicamente no final desse bate-papo, muito bacana. Obrigado mais uma vez por esse seu tempo aí, gastar o seu tempo com isso aí, ó, para
dar uns toques aí pros bateras de plantão, né? Porque é o que eu sempre falo. Quem vai contratar o batera é o outro músico, não é o batera. Eu não vou chamar o batera pra minha banda. É você que vai chamar, é o outro baixista e tal. Então, esse bate-papo é justamente pra trazer toda essa perspectiva pro cara aprender que às vezes ele tá indo pra um caminho que ele vem você, que é uma pessoa que tá, pra mim, eu vou falar, das melhores artistas da história brasileira. Tá aqui, ó. Vocês anotem aí. Então, é legal pro cara saber, pô, eu quero esse som, eu quero isso. O que essas pessoas, esses seres aí meio alienígenas aí, o que eles gostam, o que eles ouvem, o que eles gostam de fazer pra estar perto? De repente o cara daqui a pouco tem um cara que faz um som com você em algum momento, nos encontros da vida e tal, né? É isso aí. Agora, tem umas questões que a internet, das curiosidades, né? Que eu acho legal, porque sempre sai uma história interessante. Então, acho que o bate-papo mais formal ali do batera, beleza, já temos tudo que a gente precisa. Mas eu tava pensando aqui o seguinte, sempre me pergunto também quando faço uma entrevista assim, qual foi o seu melhor show? Eu sempre acho isso uma pergunta muito difícil, eu nunca consigo falar qual foi o meu melhor show. Porque não tem sei lá, acho que cada show é um show e tem um que é melhor do que o outro por causa de algum motivo diferente. Seja a troca com o público. Eu sei quais são, às vezes, os piores shows. Isso eu sei. Porque é o dia que eu não me senti, na minha performance, eu falei, pô, todo músico tem isso, né? Pô, hoje não foi. Foi legal pra caramba, mas fala, hoje não aconteceu. Ou o público tava frio demais, e você toca, assim, não acontece. Mas eu tenho essa pergunta. Qual foi o seu pior show? E se tem alguma curiosidade fora disso do seu pior show também que você fala, pô, isso aqui, olha que loucura que aconteceu aqui. Uma coisa muito diferente. Tem isso? Nossa, algumas coisas aconteceram, assim, eu não sei falar o pior show, mas já aconteceu de eu estar muito rouca em algum show e antes tá assim, falei, gente, eu não sei como é que eu vou conseguir cantar. Lembro de um show que era dividindo os vocais com a Mônica Salmazo e Renato Braz, que são referências pra mim, e eu no meio daqueles dois navios, né, eles são navios em formato de voz. Filha. Ela tá cantando. Ah, tá cantando. Já tá acabando, peraí. Então eu lembro de chegar no meio daqueles dois navios e sem voz. Gente, como é que eu vou dar conta fisiologicamente disso? É aí que a cabeça da gente vai funcionando de outro jeito, né? A gente tem que organizar a cabeça. E foi um dos piores e um dos melhores shows, porque eu lembro que o Salomão, que toca comigo, o pianista, era um show hindu. Pelo amor de Deus, né? Rapaz, eu vi um adendo aqui que vocês fizeram junto de voz e piano, assim, em 5, um negócio meio... A gente gosta muito de brincar com compasso ímpar, de entrar em outros pulsos, brincar mesmo. Ele tem uma coisa rítmica, uma questão rítmica também muito forte. É muito sério ali, uma coisa muito séria. Aliás, eu quero bater um papo com ele também. Depois você me conecta lá, porque eu... Com certeza. Ele tá em São Paulo? Ele mora aqui, mora aqui. Vamos ver. E então foi o pior, um dos piores e um dos melhores shows ao mesmo tempo. Primeiro porque foi antes da pandemia, depois disso teve a memória de ficar um tempão sem tocar. Sim. E de estar fisiologicamente não legal, só que ao mesmo tempo eu me conectei tanto com a sensação daquele momento de celebração, pô, eu tô aqui viva, fazendo som com essas duas pessoas que eu admiro muito. Então eu lembro de sentir muita felicidade, isso pra mim foi muito bom. Outra coisa, uma vez que eu fui cantar com o Gilberto Gil na Sala São Paulo, e a Alice tinha acabado de nascer, ela tinha 3 meses, eu acho. Eu sei que foi o primeiro show que eu fui fazer depois que ela tinha nascido, acho que 4 meses ela tinha. Pra mim foi uma sensação muito estranha, porque eu tava ainda com os hormônios todos alterados e eu cantei com o Gilberto Gil, ensaiei com ele. Quando eu saí do palco, é que eu me dei conta de que eu tinha cantado com o Gilberto Gil. Saí do palco, falei, deixa eu ir amamentar minha filha. Como vive, né? Depois, peraí, cantei com o Gil, já dá pra, já posso ir, né? Quando você canta com o Gil, já dá, né? Nossa Senhora, e na hora que eu tava no palco, sabe quando você vai, assim, celebrei um momento legal, mas a hora que eu saí, que eu me dei conta, eu falei, gente, eu cantei com o Gilberto Gil. Então isso foi estranho, assim, pra mim foi uma sensação de só me dar conta depois. Isso é sensacional. Aliás, parabéns, né? Não é pra qualquer um subir no palco com o Gilberto Gil, né? Obrigada. Por favor, né? O Edu Lobo também aconteceu isso. Eu tenho feito uns shows com o Edu Lobo. Caramba, meu, que legal. E cantar olhando nos olhos daquele homem, que é a história da música brasileira, base de muito do que eu estudei, né? E saber que os olhares que ele já trocou com tantos outros músicos e musicistas e tá ali no mesmo palco. E ao mesmo tempo, por exemplo, a primeira vez que eu toquei na vida com a minha banda de rock foi uma das vezes mais importantes para mim também. Porque é um momento em que você sobe, você não sabe o que fazer da vida, mas aquilo ali é a melhor coisa daquele momento. Não sabe o que você está fazendo, mas você está lá, de repente Exato. você quer... Aliás, legal você falar disso, porque fiz uma turnê com o Rich Cotter, né, o guitarrista lá.
americano. Aí, de repente, antes de entrar no palco, porque é curioso também, é um cara que você admira, um cara de longe, que você cresce, né? Tá, ouve o cara e tal. Aí é sempre legal você entender o que o cara pensa, como o cara vive a música, né, coisa toda. Aí esse papo que quando entra de viajar demais, sabe, nas ideias. Antes de entrar no palco, o Rich Costin olha pra mim e fala assim, você tem a sensação de que a gente tava pra entrar no palco, de estar tocando e fala assim, o que eu tô fazendo aqui? Falei, peraí, bicho, você também? Agora você vai me Agora falar você isso? vai me falar, e entrando no palco. Falei, bom, então eu acho que tá tudo certo, né, eu pensar assim também, porque todo mundo tem umas viagens assim, né? Completamente. Legal demais. Bom, deixa eu ver o que eu tenho aqui, ó. Ah, a última curiosidade aqui, e aí a gente já fecha, hein? Agora pra fechar mesmo. Ah, Qual a música ou o gênero musical em si, como um todo, que você ouve e que as pessoas do teu nicho nem imaginariam que você ouve, ou as pessoas que estão com você no seu dia a dia não sabem que você ali sozinha no seu travesseiro você põe pra ouvir. Não como uma forma escondida, mas é porque aleatoriamente você escuta porque você gosta. Existe uma música que fala, essa música ninguém imagina que eu ia... Mas é uma coisa muito, assim, aleatória, assim. Qual é o mais aleatório que você acha? Ai, tão difícil falar, porque é tudo aleatório e não é ao mesmo tempo, porque me faz muito sentido, mas sei lá. Sim, não, eu tô falando justamente para as pessoas que estão junto. Sei lá, Alice in Chains e Tears for Fears. É, Tears, mas... Mas Mas o você Alice acha? in Chains eu acho mais... Seria o que o pessoal talvez... Deixa eu Como ela ouve ver. Alice in Chains? Iron Maiden. Ô louco, peraí. Você ouve Iron Maiden? Oxi. Vanessa Moreno acaba de dizer que não gosta de MPB e só gosta de Iron Maiden. Só tá aí o corte. Pronto. Né? Era o que precisava, né, pro vídeo. É isso aí, valeu pelo papo, muito legal. A gente poderia ficar muito tempo batendo papo aqui, mas eu também não quero atrapalhar aí a sua rotina. Já agradeço demais, ficou muito legal esse vídeo, a galera vai gostar com certeza. E obrigado por todos os toques e os papos que você falou. Eu que agradeço, sempre um prazer falar do que faz sentido pra gente, né? Agradeço de novo o convite, o bate-papo e que a gente se encontre aí mais vezes. Sim, Bora bom, fazer um som, tem né? que fazer um som, né? Pô. Pô, brazucão legal Vou ali, ó, adorar. tá? Bom demais. Tá aqui no coração, na veia. Que é o que eu comecei estudando isso, né? Com o professor lá. Lenilson Silva, lá do Grande ABC. Comecei estudando numa igreja que é perto, na Vila Gerte, na frente da fundação, quase. São E ele Caetano. tocava na Atrium Jazz Band. Uhum. Então ele sempre foi o batera, o Quinzinho, o pessoal lá do Olha ABC. só. Legal demais. Tem uma outra coisa também pra gente fazer um fechamento aqui, que é o seu disco, né? Solar. Você acabou de lançar. Você lançou ali junto com os shows, né? Você fez o lançamento do disco, né? Em si. Exato. Foram 3 dias de show, a gente lançou no dia do meio. Legal demais. Tá Uma nas boa plataformas. estratégia, inclusive, né? Legal demais. O pessoal ali postando, tal, fazendo um negócio quente. É bom também, tá vendo? Tem que saber de mídias sociais, né? Fazer acontecer o trabalho também hoje em dia, né? A gente vai aqui, Vai fazendo né? No ó, malabarismo. vários pratinhos É. aqui, assim, ó. Mídia social, é não sei o quê. Bom, então estávamos falando do seu álbum, que você lançou naquela madrugada ali de sábado para domingo. Aí eu fui no show no domingo e depois eu fui ouvir o álbum, né? Gravação, a coisa toda. Músicas excelentes, interpretação fantástica. Como que tá? Você tá muito empolgada aí com esse lançamento? Foi demais, assim? O que você tá esperando com esse álbum? Tem muitos shows dele aí para acontecer? Como que tá o negócio? Marcando? Pois é, estamos marcando porque, como é muito recente, né, as agendas desse show novo, do disco novo, estão para confirmar. Tem outras coisas acontecendo e participações em outros projetos, mas do disco novo a agenda ainda tá fechando. Mas eu estou empolgadíssima, disco novo é sempre um filho novo e você fica naquela conexão, né? Você quer fazer acontecer, quer fazer girar. Então estou super feliz com a receptividade das pessoas também. As pessoas estão dando devolutivas muito gostosas, porque de alguma forma sai um pouco do que elas estavam acostumadas a me ouvir. Então é sempre um lugar delicado. Tem gente que gosta, tem gente que reclama porque você não faz mais aquilo, mas eu gosto de quem está aberto, né, para ouvir todos os pedacinhos da gente. As pessoas em geral têm respondido assim, então estou super feliz. Sempre tem um fã mais purista que vai falar, Tem aquela também. época que você... Mas faz parte, né? A Faz vida, assim, parte. é o que a gente sempre fala também na banda, que o artista ele tem que produzir o direcionamento, não só receber o direcionamento que tem que ser feito pelas pessoas que ouvem, né? Senão não é artista, né? Não produz arte, né? Exato. Então, É faz cutucar parte. também, né? O nosso Exatamente. papel é mexer com o Mexer, interior exatamente. de todo mundo, inclusive o nosso. Claro. E aí aquele time que você tocou no Sesc foi o mesmo time que gravou o disco? Foi o mesmo disco, o mesmo time. Nós fizemos a produção do disco e os arranjos, os 4 juntos, né? O Michel Pipoquinha no contrabaixo, Renato Galvão na bateria e o Felipe Viegas no piano. Ninguém, né? Tinha ninguém ali no time, né? Rapaz, foi muito legal. Obrigada. Não, aquele número que você faz com pipoquinha lá, sua voz. Sim, baixo e voz. A gente estava até conversando no carro sobre isso aqui. É legal demais. Muito Eu bom. gosto muito de fazer. Contrabaixo e bateria é isso, É isso gente. aí.
Não sei, não tire o contrabaixo e a bateria do meu fone, senão eu não sei mais quem eu sou no universo. Exatamente, principalmente a bateria, né? Se for né, fazendo zoom assim, tem que... Então tem o seu disco lá, vão ouvir o disco dela, que tá excelente. Acompanhar também nas mídias sociais, Vanessa Moreno, vou deixar os links aqui na descrição. O seu curso também, ele tá aberto, o seu curso online? Como que é? A gente vai abrir uma nova turma em breve, mas a gente abre, Sim. não tá aberto. Ah, legal. Se você quiser, se tiver alguma coisa para se inscrever, se quiser mandar o link, eu deixo Tá. na descrição também. Maravilha. E vocês Tem na minha vão... bio lá, Ah, é? se as pessoas Legal. acessarem no meu Instagram, tem a bio, aí elas podem também receber o e-mail para saber a próxima turma. Ah, legal. Então, basicamente é isso. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Como eu disse, vão acompanhar o trabalho dela, que é incrível. E uma outra coisa que eu estava pensando, você tem os shows em vários formatos também, né? Para as pessoas que, de repente, estão aí, os promotores, né? Você faz voz e violão, você tem o lance do piano também, você faz sozinha, você faz com só piano, tem a sua banda completa também. É legal, né? Conseguir fazer bem em várias frentes, né? É difícil, hein? Cada um é um desafio, né? Tem formações mais enxutas, que a gente fica mais exposto e que tem que estudar outras coisas. Quando é formação maior, a gente tem que estudar outro tipo de projeção, outra colocação do instrumento. Para mim é sempre um aprendizado. Então eu gosto de me experimentar em várias formações. Legal. Bom demais. Então, mais uma vez, Maravilha, querido. Obrigado Valeu. pelo bate-papo. Quero agradecer, obviamente, aqui o estúdio Arcis, aqui em São Paulo, do Adonia Júnior, que cedeu o espaço aqui pra gente poder fazer essa gravação com a Vanessa, e também o Vinícius Martins, que está operando aí as câmeras. Muito obrigado, esse meu amigo aí de longa data, um incrível fotógrafo, web designer e a coisa toda que você precisar aí na internet. O Vinícius tem todas as soluções aí para vocês, os links estão todos na descrição. Mais uma vez, agradecer o estúdio Arcis e o Adonia Júnior aí pelo esse espaço incrível, um estúdio muito bom aqui em São Paulo, bem conhecido pelo lance da música instrumental e erudita também. Tamo junto. Se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e o seu comentário se você gostou da entrevista, com certeza você gostou, só comente se você gostou. Não, pode comentar também se não gostou, faz parte do processo. Tamo junto e até os próximos vídeos. Obrigada. Aí, ó, fechou. Bom demais, hein? Adorei. Pô, legal, hein? Quando o papo é gostoso, dá vontade de ficar conversando 12 horas. Vanessa Morena, né? Morena não. Moreno. Peraí, bicho. Sabe quando você vai emendar outra palavra com A?